E aí, pessoal, como estamos essa semana? Fizeram as atividades, tiveram muita dificuldade? Como é que foi aí para resolver esses exercícios? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas das atividades, né? Não todas, que eu passei na semana passada. E aí, para a primeira parte aqui, eu selecionei da 43, a 13, a 15 e a 20. Depois a gente vai fazer algumas daquelas lá do final da apostila Cefet Coltec, mas vamos fazer essas três aqui primeiro. E aí, pegando a número 13, que está na página 43, ela fala assim: uma folha de papel quadrada ABCD mede 12 centímetros de lado, ou seja, aqui é 12, aqui embaixo tudo também é 12, aqui tudo também é 12, e do lado de cá tudo também é 12, não vou colocar porque eu estou sem espaço aqui. É dobrada na reta R, então essa folha vai ser dobrada, como mostrado na figura. Feita essa dobra, o ponto D vem aqui para o E, sobrepõe-se no ponto N. O ponto A sobrepõe-se ao ponto médio, M, do lado BC. É correto afirmar que nessas condições o segmento CE mede. Então, quer saber quanto que mede daqui, ó, de C até E? X. Vamos voltar aí nas informações, né? O ponto D vai vir para cá, o ponto A vai vir para M, que falou que M é o ponto médio. Ponto médio divide o lado ao meio. Se o lado todo vale 12, eu tenho que daqui do B até o M vale 6, e do M até o 6, do C, vale 6 também. Que aí eu vou ter 6 e 6, 12. Ficou bem torto aqui, mas vocês desconsideram isso aí. E quer saber quanto que vale até BE? Gente, o que eu vou fazer? Isso é um quadrado, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui embaixo. E aqui embaixo. Como o A veio aqui para o M, significa que aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. E aqui no N também, né? Porque o D veio para cá. Então aqui também são ângulos de 90 graus aí para a gente poder visualizar melhor essa coisa toda. O que eu tenho? Tudo aqui vale 12, não é verdade? Se eu falar, por exemplo, que de B até a reta R vale X, da reta R até aqui em cima vai ser 12 menos X, não é? X essa parte de baixo, 12 menos X a parte de cima, porque tudo vale 12. Se o A veio para cá, significa que esse lado aqui, na hora que dobrou a folha, ele é esse lado aqui, ó. Isso aqui, esse tracejado, é a mesma coisa que este pedaço aqui, ó, quando você dobrou a folha. Então, se aqui vale 12 menos x, aqui também vai valer 12 menos x, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo. Esse coloridinho aqui. Eu vou fazer teorema de Pitágoras. Pegar uma outra cor aqui. O que eu posso fazer então? Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, não é verdade? Nesse triângulo retângulo aqui, olha, BRM, a hipotenusa é essa aqui, ó, que está de frente para o ângulo de 90, ou seja, a hipotenusa é 12 menos x elevado ao quadrado, que é igual. Os catetos são esses aqui, então x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Produto notável, então tem que desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, 144, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 24x, mais quadrado do segundo, x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais quadrado de 6, 36. X ao quadrado antes da igualdade, x ao quadrado depois da igualdade. O que eu posso fazer? Cortar, né? Porque vai se anular aí quando trocar de lado. Então, o que sobrou? Menos 24x é igual a 36. O 144 vai trocar de lado, menos 144. Menos 24x é igual 144 menos 36, 14 menos 6, 8, 13 menos
13 menos 3, 10. Então, menos 108. Multiplica por menos 1. 24x igual a 108. X é igual a 108 dividido por 24. X é igual a 28 dividido por 34, não dá 8, não dá 3. Deixa eu conferir aqui. Eu já fiz essa conta e minha cabeça agora travou. Não divide, você tem que simplificar. Eu posso simplificar isso aqui por 2 de novo, e depois por 3, por 12. Então, simplifica por 12, e por 12, isso aqui vai dar 9 meios. Então, x é igual a 9 meios, certo? Ou seja, esse lado aqui vale 9 meios. A hipotenusa é 12 menos x, mas na verdade eu não vou nem precisar dessa hipotenusa não. Deixa eu apagar esse rabiscado que eu fiz aqui, porque agora nós vamos fazer uma outra análise. Gente, eu tenho aqui um ângulo de 180 graus, correto? Esse pedaço aqui, esse pedaço de cá e um ângulo de 90, tudo tem que dar 180. Eu tenho um triângulo e eu tenho um outro triângulo. Pensa comigo. Aqui vale 90, aqui também vale 90. Imagina, vamos supor, esse ângulo aqui vale 40. Se esse ângulo aqui valesse 40, esse de cá teria que valer 50, né? 40 mais 50, 90, com mais 90, 180 para fechar os 180. Se esse aqui vale 40, obrigatoriamente esse de cá tem que valer 50 também, né? Porque 40 mais 50, 90, com mais 90, 180. Ou seja, esse ângulo aqui que valia 50, ele é igual a esse ângulo de cá, que vale 50. E esse ângulo aqui que vale 40, obrigatoriamente ele vai ter que ser igual ao de cá, que vai ter que valer 40. Então quer dizer que esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo de cá, porque eles possuem os três ângulos com a mesma medida, os três ângulos congruentes. Então eles são semelhantes. Então eu posso trabalhar com semelhança de triângulo. Então o que é que eu tenho aqui? Ó? Nesse aqui eu tenho 9 meios e 6. Então eu posso dizer que 9 meios está para 6. Assim como, vamos voltar aqui na figura. Nesse triângulo aqui eu tenho 6 e eu quero saber esse x aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Ó? Analisa. 9 meios é o lado do ângulo de 90 com um ângulo com duas linhas, né? Duas marcaçõezinhas. No triângulo de cá, ângulo de 90, ângulo com duas marcaçõezinhas. É o 6. Então, o 9 meio, né, corresponde ao 6 do triângulo de cá. Ó. 90, duas linhas, 90, duas linhas. É esse o lado. Então, eu coloco 6 em cima. Vou trocar de letra aqui, não vou chamar de x não, porque eu já chamei outro negócio de x, né? Porque senão fica tudo x. Vou chamar de y. O y, então, 90, uma marcação. 90, uma marcação. Vai corresponder ao 6. Então, vai ficar aqui, ó. Aí eu vou descobrir o lado que eu quero saber. Multiplicando cruzado aqui, 9y sobre 2 é igual a 36. Multiplicando cruzado de novo, 9y é igual a 72. Se 9y é igual a 72, y é igual a 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é igual a 8. Então, C, o pedaço que quer saber, vale 8. 8 é a letra C do nosso gabarito aí. Beleza? Agora a questão 15. A questão 15, ela fala assim, olha, duas cidades, X e Y, são interligadas pela rodovia R101, que é a reta laranja aqui, que é retilínea e apresenta 300 km. Então, de X até Y tem 300 km de extensão. A 160 km da cidade X, à beira da R101, fica a cidade Z, ou seja, de X até Z tem 160 km. A estrada toda tem 300.
Se até aqui tem 160, aqui tem que ter 140, né? 160, 140 para fechar 300 aqui nessa linha toda. Fica-se a dizer, por onde passa a rodovia R102, que é a linha preta aqui. Também retilínea e perpendicular a R1, ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e obrigatoriamente, né, do lado de cá também. Está sendo construída uma nova rodovia, a R103, que é a tracejada, que ligará a cidade X até a capital do estado. A nova rodovia interceptará a rodovia R102 no ponto P, que é este ponto aqui que eu esqueci de marcar, mas aqui está o ponto P, distante 120 km de Z. Então, daqui até aqui eu tenho 120 km. O governo está planejando, após a conclusão da obra, construir uma estrada ligando a cidade Y até R103. A menor extensão em quilômetros que essa ligação poderá ter então o governo vai construir uma estrada que sai de Y e vai vir para essa R102 aqui, que é o tracejado. A menor distância possível, o governo não quer gastar, ele quer gastar o mínimo possível. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, ou seja, uma linha que vai sair daqui e vai vir para cá e que vai formar o ângulo de 90 graus. Então eu quero saber quanto mede esse tracejado verde aqui, vou chamar de X, vou deixar aqui o X, que é o que eu quero saber. Por onde que eu vou começar? Eu vou começar por esse triângulo aqui de baixo, esse triângulo XPZ. Ele é um triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo de 90 graus. Eu sei que de X até Z vale 160, de Z até P vale 120. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. A minha hipotenusa é XP, vou chamar de Y. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então eu posso dizer que Y ao quadrado é igual a 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. A hipotenusa, um cateto, o outro cateto, beleza? Y ao quadrado é igual a 160 ao quadrado, 16 ao quadrado, 256. Acrescento 2 zeros por causa do 160, mais 120 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, e eu acrescento mais 2 zeros. Y ao quadrado é igual a 256 mais 144. Isso dá 0, 0, 10 vai 1, 10 vai 1 de novo, 40.000, o valor do y ao quadrado. Se y ao quadrado é igual a 40.000, deixa eu colocar aqui em cima, y é igual a raiz quadrada de 40.000, y é igual a 200 quilômetros, porque estou falando de quilômetros. Então, de X até P, esse pedaço aqui vale 200 quilômetros. Não está difícil de escrever aqui, 200. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar semelhança, vou trabalhar com semelhança. Quem é que eu vou comparar? Eu vou comparar esse triângulo que eu acabei de mexer, o XPZ, com o triângulo grande, o triângulo Y, não tem um nome ali, até X, né? Esse triângulo grandão. Por quê? Eles são semelhantes. Eles têm ângulo de 90 e eles têm um outro ângulo que é comum aos dois. Ó. Esse ângulo aqui, ó, ele pertence tanto ao triângulo que eu acabei de estudar, como ao triângulo grandão também. Todos os dois têm esse ângulo aqui, ó, de não sei quanto que mede, a gente não vem ao caso. Vou trabalhar com semelhança. Como eu quero saber isso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho desse triângulo grandão o X, que é o que eu quero saber. E qual que é a outra medida que eu tenho? De Y até X, que vale 300, né? Então eu posso dizer que X está para 300. X é um cateto, 300 é a hipotenusa do triângulo grandão. Como eu vou comparar com o pequenininho, eu preciso de um cateto e da hipotenusa. A hipotenusa dele eu sei que é 200. Então eu já sei que aqui embaixo
Vai ficar o 200, que é a hipotenusa. Agora eu preciso ver qual cateto que eu vou usar. No triângulo grande, eu estou usando o cateto que vai do ângulo de 90 até o lado que não tem ângulo desenhado. Então, no triângulo pequeno tem que ser a mesma coisa. Ângulo de 90 até o lado que não tem ângulo desenhado. 90, lado que não tem ângulo, é o de 120. Então, x está para 300, assim como 120 está para 200. Posso cortar um zero aqui, né? Para deixar minha vida mais fácil. Então, eu tenho que 20x é igual a 300 vezes 12, 36, acrescido de 2 zeros. X é igual a 3.600 dividido por 20. Corta zero com zero, 360 dividido por 2. Que dá 180 quilômetros. Então, a distância de y até o ponto que vai encontrar com a rodovia vai ser de 180 quilômetros. 180 quilômetros é a letra D do gabarito aí, beleza? Questão 20. A questão 20 ela fala o seguinte: considere o triângulo ABC, já fez o desenho aqui para dar uma adiantada, retângulo em A. Então, aqui é um ângulo de 90 graus em A. AE é a altura relativa à hipotenusa e AD é a mediana da hipotenusa. Lembrando que mediana, né, divide o lado oposto ao meio, da BC. Se a medida de BE, então de B até E, é igual a raiz de 2 menos 1, esse pedaço aqui de B até E, em centímetros, e de A até D vale 1 centímetro, então AC mede. Quer saber quanto mede aqui? Ó. De A até C. E aí tem as opções. Primeira coisa, vocês lembram quando a gente estava estudando semelhança de triângulo, triângulos semelhantes, as sevianas, aquela coisa toda? Quando a gente estudou isso, a gente viu que a mediana de um triângulo retângulo sempre tem metade do comprimento da hipotenusa. Ou seja, a mediana, AD, nesse caso vale 1. O tamanho dela é metade da hipotenusa. A hipotenusa do triângulo, BC, então, vale 2. A mediana também não divide o lado ao meio, ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui, né? De B até D, tá? Não de B até E, não. Tudo, de B até D. Então, aqui também vale 1. E aqui embaixo, né? Tudo vai valer 1. Isso que está falando aí. Então, isso que eu tenho aqui. Eu quero saber aquele lado ali, olha. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar as relações lá métricas no triângulo retângulo. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou descobrir esse pedacinho aqui, olha. De D até E, né? Vou chamar de Y. O que eu sei? Que Y é igual a 1, que é tudo, menos raiz de 2 menos 1, que é o pedaço de cá. Se eu quiser saber isso, eu pego tudo e tiro o pedaço de cá. Então, y é igual a 1 menos raiz de 2 mais 1, né? Fazendo o chuveirinho ali do sinal. Menos vezes mais e menos vezes menos. Y, então, é igual a 2 menos raiz de 2. 1 mais 1, 2. Esse pedaço aqui, então, vale 2 menos raiz de 2. E aqui eu tenho raiz de 2 menos 1, para poder dar 1 como todo. Sabendo isso, gente, o que eu vou fazer agora? Eu posso trabalhar com as fórmulas aí do triângulo retângulo. Deixa eu ver aqui qual delas que eu vou usar. Eu quero saber x. X no triângulo retângulo, ele corresponde ao cateto B. E pela fórmula, eu sei que B ao quadrado é igual a A vezes M. Vou usar aquela fórmula ali. B é o que eu quero saber, é o x. O A é a hipotenusa, é o triângulo todo, do triângulo todo, ou seja, 1 com mais 1, 2. Então, 2 vezes. O M é a projeção desse cateto, é de C
até o E, ou seja, 1 mais y. 1 mais y, 2 menos raiz de 2. 1 mais 2 menos raiz de 2, 3 menos raiz de 2. Então, esse aqui é o valor do m, que é de C até E. Então, 3 menos raiz de 2. X ao quadrado é igual a 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos raiz de 2, 2 raiz de 2. X é igual a raiz quadrada de 6 menos 2 raiz de 2. Essa opção aí, deixa eu voltar aqui, é qual letra do nosso gabarito? É a letra C do nosso gabarito. X é igual a 6 menos 2 raiz de 2, certo? Aí agora, dando aí continuidade para a nossa segunda parte, nós vamos lá para a página 58, a gente vai fazer a 6, 7, a 8 e a 10, beleza? Questão 6 da página 58, ela fala assim: em um triângulo ABC, que é esse que está em vermelho aqui, a figura a seguir, as medianas que partem de A e B são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Ficou meio torto, mas a gente vai pelo artístico aqui, tá? Imagina que tem 90 graus. Se BC, de B até C, vale 8 centímetros, então tudo aqui vale 8. A reta laranja é a mediana. Mediana divide ao meio, né? Então quer dizer que desse lado aqui tem 4 e do lado de cá tem 4, né? Para poder ter 8 no total. E AC vale 6. A reta verde é a mediana. Se vale 6, esse pedaço aqui tem 3 e o pedaço de baixo tem 3, para poder dar 6. O valor de AB quer saber esse lado todo aqui, vou chamar ele de X. Olha aí, se esse triângulo fosse retângulo, estava fácil, né? Era só jogar no Teorema de Pitágoras, mas não falou que o triângulo ABC é retângulo, não. Se não falou, eu não posso dizer que ele é. Tem que ter essa informação aí. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho. O que eu vou fazer aí, gente? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que, vamos olhar aqui, ó, se aqui tem 90 graus, aqui também vai ter 90 graus, aqui também vai ter 90 graus e aqui também vai ter 90 graus, né? São 4 ângulos aí de 90 graus. Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui e esse triângulo aqui de baixo. Beleza? Vamos pegar esse triângulo aqui de cima. Eu sei que os catetos valem 2A e B e a hipotenusa vale 3. Então, pelo Teorema de Pitágoras, o que eu posso dizer? Hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, 2A ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, B ao quadrado, certo? Hipotenusa, de frente para o ângulo de 90, ó, cateto e cateto. 3 ao quadrado, 9, 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, mais B ao quadrado. Parou aqui, equação com 2 letras. Vamos olhar para o triângulo de baixo. Ângulo de 90, hipotenusa aqui embaixo. Então, a hipotenusa é 4. Então, 4 ao quadrado é igual a catetos A e 2B. Então, A ao quadrado mais 2B ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado mais 4B ao quadrado. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Eu vou montar um sistema. Deixa eu só organizar esse sistema aqui. 4A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 9. A ao quadrado mais 4B ao quadrado é igual a 16. Para resolver esse sistema, vocês poderiam utilizar aquelas formas que vocês já sabem. Substituição, soma, daria certo? Daria certo. Mas daria trabalho. Eu vou fazer de uma outra forma aqui que vai ser mais objetivo para a gente. Eu não vou manipular esse sistema aqui em nada. Eu vou somar ele do jeitinho que ele está aqui. Vou só somar. 4A, ó, coloquei elevado a A. 4A ao quadrado mais A ao quadrado, 5A ao quadrado.
B ao quadrado mais 4b ao quadrado, 5b ao quadrado. 9 mais 16, 25. Então, eu tenho que 5a ao quadrado mais 5b ao quadrado é igual a 25. Essa equação aqui, ó, ela pode ser simplificada por 5. Então, eu tenho que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 5. Eu simplifiquei a equação toda por 5, né? Dividi todo mundo por 5. Guarda isso aqui, que isso aqui é muito importante. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto vale x. X, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu consigo jogar ele num teorema de Pitágoras. Hipotenusa, o cateto é 2a e 2b. Vamos montar esse teorema, então? A hipotenusa é o x, x ao quadrado, e os catetos são 2a ao quadrado mais 2b ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4a ao quadrado mais 4b ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Ó? X ao quadrado é igual. Eu tenho 4 aqui e 4 aqui. Eu vou colocar em evidência. 4a ao quadrado dividido por a, se você tira o a, sobra... se você tira o 4, estou falando trocado. 4a ao quadrado, se você tira o 4, sobra a ao quadrado. Mais 4b ao quadrado, se você tira o 4, sobra b ao quadrado. Então, eu sei que x ao quadrado é igual a 4 que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado não é igual a 5. Então, eu posso substituir. X ao quadrado é igual a 4 vezes 5. Substituindo ab ao quadrado por 5, porque vale a mesma coisa. Então, x ao quadrado é igual a 20. X, então, é igual a raiz quadrada de 20. 20 não tem raiz quadrada, mas a gente fatora, né? Que dá 2 ao quadrado vezes 5. Corta o expoente do 2 e joga ele para fora da raiz. Deixa eu colocar aqui do lado. X é igual a 2 raiz de 5. Então, a medida do cateto AC, do lado AB, é 2 raiz de 5. 2 raiz de 5, gente, é a letra D aí do gabarito, beleza? Questão 7. A questão 7, ela fala assim, olha, no quadrado A, B, C, D, AB vale 4, então o lado do quadrado todo vale 4. Se é um quadrado, eu vou colocar aqui embaixo, né? Porque aqui em cima está meio complicado. Mas aqui vale 4, aqui também vale 4, do lado de cá vai valer 4 e ali em cima também vai valer 4. AH e CI são iguais e cada um vale 1 centímetro. Então, aqui vale 1 e aqui embaixo também vale 1. E HG, a distância de H até G, vale 2 centímetros. HI, média. Então, quer saber de H até I, eu vou chamar aqui de X. Beleza, gente. Existe mais de uma maneira de você resolver isso. O que eu fiz? Eu peguei uma régua e eu tracei uma reta paralela, saindo de I e ela vendo aqui paralelamente até chegar aqui, horizontal. Ficou uma coisa mais ou menos assim. Eu vou fazer sem régua aqui, vai ficar meio torto o meu tracejado, mas vocês imaginem a ideia. A figura vermelha é um quadrado, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui também e aqui também. Se essa reta que eu tracei é uma reta paralela, aqui eu também vou ter um ângulo de 90 graus. Se ela é daqui até aqui, ela também vale 4, né? O meu tracejado também vale 4. Na vertical, eu tenho 4. De C até I vale 1, ou seja, do lado de cá também vale 1. Se tudo vale 1, tudo vale 4. De A até H vale 1, de D até o meu ponto aqui vale 1. Quanto que sobrou para valer aqui no meio? De H até aqui. 2, né? 1 mais 2 mais 1, 4, para poder fechar o 4. Triângulo retângulo, aqui vale 4, aqui vale 2. Só descobrir o x, teorema de Pitágoras.
Quem é a hipotenusa? O x que eu quero saber, que está de frente para o ângulo de 90. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 mais 16. X ao quadrado. X ao quadrado é igual a 20. X é igual a raiz quadrada de 20, que a gente acabou de fazer no exercício anterior, que é 2 raiz de 5. Então, x vale 2 raiz de 5 novamente, né? Mais uma resposta dessa. 2 raiz de 5 neste exercício é a letra C aí do nosso gabarito. Questão 8. A questão 8 fala assim: na figura, o triângulo ABC é retângulo em A e AM é a bissetriz do ângulo A. Se AC, tudo aqui, vale 3 centímetros, e AM vale raiz de 2, vou até colocar aqui, então a medida de BC é, quer saber isso aqui, ó. X. O que eu irei fazer? Qual foi a forma que eu achei mais viável aí de trabalhar? Eu tracei uma reta aqui, ó. Uma reta perpendicular. Eu tracei uma reta perpendicular. Então, se eu estou traçando a reta e eu tenho certeza que ela é perpendicular, vai ter 90 graus. A M é a bissetriz do ângulo de 90 graus, ou seja, aqui vale 45 graus. Esse ângulo vale 90. Esse aqui vale 45. Por consequência, esse de cá também vai valer 45, né? Porque 45 mais 45, 90. Com mais 90 aqui, 180. Esse triângulo aqui, então, olha, ele tem dois ângulos iguais. Então, ele é isósceles. Ele tem dois lados iguais. Esse lado aqui, o tracejado, é igual a esse lado aqui. Eu vou chamar de x. Vou chamar aqui de x. E aqui de x. Aliás, de x não, que eu já estou usando x para outra coisa. Que mania. Vou chamar de y. Vou chamar de y e y. Se tem o mesmo tamanho, aqui é y e aqui é y. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é a raiz de 2. Então, eu posso dizer que a raiz de 2 elevado ao quadrado é igual a cateto, que é y ao quadrado, mais o outro cateto, que também é y elevado ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz com o expoente, sobra 2. Y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2y ao quadrado. Então, significa que y ao quadrado é igual a 2 dividido por 2, né? Trocou de lado, vem dividindo. Então, y ao quadrado é igual a 1, y é igual a raiz quadrada de 1, e y é igual a 1. Nesse caso positivo, que eu estou falando de comprimento. Ou seja, daqui para cima, vou apagar o número, tá? Vocês já sabem que é o número 8. Daqui para cima vale 1. Falou que tudo valia 3. Se daqui para cima vale 1, então obrigatoriamente daqui para baixo tem que valer 2, né? Para dar os 3 aí. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com semelhança de triângulo. Como é que eu vou trabalhar com essa semelhança para poder determinar o que eu quero? Eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Eu sei que nesse triângulo pequenininho, nesse triângulo aqui, ó, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Esse triângulo de baixo, ele é semelhante ao triângulo grandão, porque eles têm ângulo de 90, ângulo de 90, e eles possuem esse outro ângulo em comum, ou seja, dois ângulos em comum são semelhantes. O que eu tenho desse triângulo pequeno? Eu tenho 1 e eu tenho 2. Eu tenho os dois catetos, 1 e 2. Então, eu posso dizer então que 1 está para 2. Este cateto está para o outro cateto. No triângulo grande, ângulo de 90, nada. Ângulo de 90, nada. Então, vou chamar aqui de Z. Z está para ângulo de 90, o ângulo comum.
O ângulo de 90, o ângulo comum, vale 3. Então, o z está para 3. 1 está para 2, assim como o z está para 3. Multiplicando cruzado, z é igual a 3 sobre 2, né? 2z igual a 3, z igual a 3 sobre 2. Agora eu sei que aqui em cima vale 3 meios. Tudo vale 3. Eu consigo finalmente encontrar o x, que é o que eu quero saber. O x, ele está de frente para o ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Então eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 1 cateto, que é 3,2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 3. 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 quartos mais 9. X ao quadrado é igual, tira o mínimo, que dá 9 mais 9 dividido por 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 9, 36. O mínimo dá 4. Estou falando 9 e escrevendo 4. X ao quadrado é igual 9 mais 36 é igual a 45 sobre 4. X, então, é igual a raiz quadrada de 45 sobre 4. X é igual a 45, não tem raiz quadrada, a gente fatora. Dá 3 ao quadrado vezes 5 sobre raiz quadrada de 4, 2, né? Corta, joga para fora, x é igual a 3 raiz de 5 sobre 2, que é a medida de BC. 3 raiz de 5 sobre 2, deixa eu conferir aqui para vocês, é a letra B do gabarito.